15 de junho de 2023. Esta é a quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Louvado seja Deus por nos encontrarmos nesta manhã dessa quinta-feira. Nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, segundo Coríntios, capítulo 3, versículos do 15 até o capítulo 4, versículos 1 e do 3 ao 6. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem, pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício desse ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto muito bonito. Deus fez brilhar a sua luz em nossos corações para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Olha que bonito. O que quer dizer essa palavra para nós hoje? Meus queridos, nós só conseguimos chegar a enxergar, a contemplar, ou melhor dizendo, a tocar a face do Pai por mediação de Jesus Cristo. E ninguém consegue chegar a Jesus Cristo se não for pela luz, pela iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é essa luz esplendorosa que brota de Deus Pai e do Filho, ele é que nos conduz à face do Cristo, pela qual nós chegamos à intimidade do Pai. Nós precisamos ser homens e mulheres íntimos do Deus que pode ser tocado, mesmo sem ter visto, que pode ser possuído, mesmo sem ter sido sentido. Nós precisamos ser íntimos desse Deus. O Espírito Santo é aquele que nos leva a Cristo, que por consequência nos leva ao Pai. Nós fomos criados para morarmos na intimidade de Deus. Outrora, nós não podíamos possuir a Deus, porque Deus era desconhecido por nós. É o símbolo do véu, né? A intocabilidade, a distância. Agora, o véu das nossas cabeças, né? O véu que cobria os nossos corações, ele foi tirado, porque agora nós podemos olhar face a face aquele que nos leva ao Pai, que é Cristo, por meio do Espírito Santo. Nós realizamos esse milagre todas as vezes que nós nos reunimos em assembleia,
em qualquer que seja o culto litúrgico, sobremaneira a Santa Missa. O que nós fazemos na Santa Missa, de maneira geral? Nós nos reunimos e quando estamos reunidos ali, em nome de Cristo, ali está a presença salvadora do Espírito Santo que nos leva a Cristo, que nos faz nos revestir de Cristo. E aí sim nós chegamos e tocamos o céu. Meus queridos, que essa palavra seja para nós uma boa reflexão de como nós estamos vivendo nossos dias. Sabe, tem gente que se limita a cultivar essa intimidade com Deus somente quando está na igreja. E nós podemos tocar o céu, quaisquer que sejam as nossas experiências. No nosso trabalho, nós podemos tocar o céu. Onde nós estudamos, nós podemos tocar o céu. Em uma reunião qualquer, ou num convívio entre amigos, qualquer que seja a circunstância, nós podemos fazer daquela realidade um pedacinho do céu, quando nós, de fato, vivemos essa luz, que é a presença do Espírito Santo, e aí nos tornamos outros Cristos, e chegamos até a plenitude do céu. Façamos essa experiência. Façamos essa experiência. Quando alguma situação difícil bater na sua porta, meu querido filho, minha querida filha, invoque a presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tomar o meu coração, tirar essa angústia, tirar esse medo, tirar essas dúvidas, tirar essa desesperança, essa falta de fé. Vem, Espírito Santo, porque eu quero me tornar a semelhança de Jesus Cristo, que é um ser humano perfeito. Vem, Espírito Santo, suprir as minhas carências, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, para que eu me torne um Cristo. E me tornando a semelhança de Cristo, eu conseguirei fazer do meu hoje, onde eu estiver, um pedacinho do céu. Vem, Espírito Santo. É esse o segredo, meus queridos. Hoje nós conhecemos a plenitude da revelação. Nada nos é velado. Nós conhecemos tudo o que podíamos conhecer. Tudo que era possível ser conhecido de Deus e do mistério da criação, Deus nos revelou. Na plenitude dos tempos, sobremaneira, por meio da vinda de seu Filho no meio de nós. Então nós temos nas mãos tudo o que precisávamos. Nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus. E assim nós temos o endereço da plenitude do céu. Você quer fazer do seu casamento, das suas relações, do seu trabalho, da sua família, do lugar onde você convive, um pedacinho do céu, você já sabe o endereço. Chame o Espírito Santo. Peça para ele te conduzir. Se revista de Cristo e você vai chegar lá. Mesmo as situações mais difíceis, mesmo os ambientes mais complicados de serem convertidos, mesmo as situações mais sombrias em que nós possamos estar vivendo, se nós o invocarmos, se nós nos revestirmos da força do Espírito Santo, nós nos tornaremos Cristo e aí faremos daquela situação um pedaço do céu. Que Deus nos ajude a compreender isso. Desejo uma quinta-feira abençoada a vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.